Termina hoje o prazo para a PGR se manifestar sobre o indulto dado a Daniel Silveira. A Procuradoria terá que se manifestar sobre o perdão e também sobre as medidas cautelares que não estão sendo cumpridas pelo deputado federal. O indulto divide opiniões, por isso a gente vai debater esse assunto agora. Convidamos o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos à CNN Brasil. Antes de mais nada, a gente vai colocar aqui as nossas regras. Temos, então, por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Portanto, cada um terá cerca de 2 minutos para cada resposta. E aí a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a nossa imagem vai aparecer na tela, o que significa que esses 2 minutos já foram. Bom, eu queria já começar perguntando primeiro para o deputado Carlos Jordi, depois a gente inverte a ordem aí das perguntas, das respostas na próxima pergunta para ter o equilíbrio. E eu já começo perguntando para os dois, mas o deputado Carlos Jordi responde em primeiro lugar. O indulto extrapolou o papel que tem, sim ou não, e por quê? Bom, boa tarde, Marcela, Daniel, todos que nos acompanham. Não extrapolou, obviamente que não extrapolou. Inclusive, eu até disse que a resposta para o presidente, a ministra Rosa Weber, sobre essas questões do indulto, dar explicações, seria exatamente a literalidade da Constituição. O artigo 84, inciso 12 da Constituição, diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto. E isso nunca foi questionado na história do país. Veja bem, Temer, ele concedeu indulto para condenados na Lava Jato, em diversos casos de corrupção, mais recentemente. Houve também um perdão da presidente Dilma, de forma genérica, em que, obviamente, foi feito para englobar presos e corruptos da Lava Jato, como o ex-ministro José Dirceu, também o Genuíno, outro ministro também, que foi condenado pela Lava Jato, e que isso foi concedido de forma genérica para que eles pudessem ser perdoados. E também teve um indulto do presidente Lula ao ex-presidente Lula a César Battisti, também um terrorista que cometeu 4 crimes na Itália e que, por ser comunista, teve esse perdão. E nunca foi questionado. Pelo contrário, sempre foi aplaudido, embora a indignação da sociedade tenha sido imensa naquelas oportunidades, mas nunca foi questionado nem pelo Supremo Tribunal Federal e nem pela esquerda. Agora, então, a mesma pergunta para o deputado Henrique Fontana. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde ao Daniel. Boa tarde ao Carlos Jordi, a todos os telespectadores, internautas que nos acompanham na CNN. Primeiro, Marcela, eu não tenho nenhuma dúvida de que este perdão que foi dado pelo presidente Bolsonaro, ele é um perdão dado a um amigo para atender uma espécie de favorecimento para aqueles que o acompanham no crime de cotidianamente atacar as instituições do Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem sido atacado por Bolsonaro e também o foi por Daniel Silveira de maneira absolutamente criminosa, e isto coloca sob risco o equilíbrio das instituições democráticas do país. Imaginemos os ouvintes, os telespectadores, os internautas, se alguém subisse na tribuna da Câmara e atacasse generalizadamente o parlamento, dizendo as frases absurdas que o deputado Daniel Silveira disse contra todo o parlamento. Digamos que alguém passasse a atacar outros poderes e a própria imprensa, as pessoas como um todo. Ou seja, a liberdade de expressão, ela não é a liberdade para cometer crimes, desde crimes que ofendam a honra, mas muito especialmente crimes que incitam a anarquia no país e incitam uma espécie de desobediência constitucional. E foi isto que Daniel Silveira fez. Quando Bolsonaro adota o perdão para o seu amigo, ele não está usando o critério que está previsto na Constituição para o indulto. Porque este critério para o indulto, ele exige impessoalidade, ele exige uma finalidade clara que seja extensível a outras pessoas que estejam na mesma situação. Deputado. E nada disso Bolsonaro respeitou.
Ok, deputado. Próxima pergunta agora começa pelo deputado Henrique Fontana. Deputado, há uma articulação, inclusive a apuração que trouxemos aqui na CNN, de o presidente do Senado, do Congresso, Rodrigo Pacheco, de apresentar alguma medida legislativa de forma a dar regras à concessão do indulto. Um dos pontos principais seria o respeito e a proteção da democracia. Quem fosse condenado por ataque à democracia não poderia ser beneficiado. Como o senhor avalia esse movimento de Rodrigo Pacheco de querer dar regras à concessão de um indulto? Olha, eu acho um movimento positivo do ponto de vista democrático, mas de fato desnecessário para abordarmos o tema que está em pauta neste momento, que é o crime grave cometido por Daniel Silveira. Na realidade, estes crimes vêm sendo cometidos por outras pessoas para além do deputado Daniel Silveira. A rede de ódios, intolerâncias, as mentiras que são divulgadas nas redes sociais com o objetivo de desestabilizar a democracia brasileira e, com isso, gerar um ambiente anárquico no país, que, inclusive, gera um prejuízo enorme para a economia, para os nossos empregos, para a inflação que disparou no país, porque este ambiente de ódios, intolerâncias, brigas permanentes, conflitos entre poderes que Bolsonaro tem adotado como método de governo, ele é usado como um instrumento, né? Ele usa isto como uma técnica, um instrumento. Aliás, em outros lugares do mundo também estão usando este tipo de técnica. Eu sugiro a leitura, dentre outras coisas, do livro Engenheiros do Caos, para compreender o que é o gabinete do ódio e qual é a finalidade destas mentiras e ataques feitas, por exemplo, pelo deputado Daniel Silveira. Então, combater esta rede de mentiras, combater esta rede de crimes, a chamada milícia digital, é um crime gravíssimo contra o país. Isso significa proteger o direito de todos nós, aí sim, de expressar com toda a liberdade as nossas opiniões, de concorrer em eleições livres e não eleições manchadas e fraudadas por este processo de ataque à democracia. Vejo a questão da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Nós temos um sistema seguro, mas o presidente insiste numa rede criminosa do ponto de vista digital para tentar preparar um ambiente onde ele pudesse não aceitar o resultado de uma eleição que ele caminha para perder, por tudo que indicam as pesquisas no momento atual em que conversamos. Deputado Carlos Jordi. Bom, é óbvio que há uma grande disparidade no que nós estamos aqui debatendo. Veja bem, se o Rodrigo Pacheco que ele quer fazer uma divisão do que pode ser indultado, de quem pode receber o indulto, e que aqueles que fazem ataques à democracia é que não poderiam estar recebendo indulto, nós estamos deixando de lado, por exemplo, corruptos, pessoas que cometem crimes como lavagem de dinheiro, diversos crimes contra a nossa economia, crimes que são muito mais ultrajantes para a população do que somente crimes de opinião, que é o que está aqui em jogo. Quando você faz uma fala, como o deputado fez, e aqui já contrapondo ao meu colega de parlamento, Henrique Fontana, em que disse que o deputado não poderia subir à tribuna para fazer ataques ao parlamento, eu te digo que ele pode. Ele pode, sabe por quê? Porque o artigo 53 da Constituição, ele nos dá imunidade material, que fala que todo deputado e senador é inviolável em suas palavras, opiniões e votos, em quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E quando o legislador colocou quaisquer, que ele coloca que não há exceção, não há nenhum tipo de exceção. E sabe quem pode nos julgar? Somente o Conselho de Ética da Câmara. Não é o Judiciário, não é ninguém que possa estar estabelecendo o que nós podemos dizer na tribuna. Isso foi uma garantia que nos foi conferida para que nós pudéssemos representar o povo. E hoje, vocês estão se ajoelhando ao Supremo Tribunal Federal, querendo relativizar nossa imunidade material, e esse tiro vai sair pela culatra. Porque hoje somos nós, amanhã poderá ser vocês. Porque o que é discurso de ódio? Por exemplo, quando o Lula disse que colocaria o exército do Stedilha nas ruas para defender o governo Dilma, isso não seria antidemocrático? Ele está dizendo que ele colocaria pessoas armadas de foice e martelo para poder estar defendendo a presidente Dilma. Seria antidemocrático. Agora, um deputado fazer uma fala contra o Supremo Tribunal Federal, queira você ou não, ele, discordando dele, ele tem respaldo da imunidade material.
Ok, deputado. Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Esse indulto que foi concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, na avaliação de vocês, ele deve incluir também o perdão de medidas cautelares e também não tornar o deputado inelegível ou não? Vamos começar com o deputado Carlos Jordi, por favor. Com certeza, porque o indulto da graça, ele perdoa a punibilidade, ele perdoa o crime. Então, se há uma extinção da pena, se há uma extinção dessa punição, é obviamente que todos os demais desdobramentos que ocorreriam também são extintos. E mais do que isso, a Lei Complementar 135, que trata da ficha limpa, ela traz uma série de hipóteses dos crimes que conferem a inelegibilidade caso haja uma condenação em trânsito em julgado. E nesse caso, nenhuma daquelas hipóteses está o crime, não existe, do deputado Daniel Silveira, né? Vale a pena nós destacarmos que não há nenhum crime para a fala que o Daniel Silveira fez, não foi um crime inafiançável, muito menos um flagrante de crime para que ele pudesse ter sido preso. E aquelas hipóteses, elas são taxativas. Não me lembro agora quais são, mas não se encontra esse suposto crime por qual o Daniel Silveira foi preso, foi condenado, de uma lei que já foi revogada, que foi a Lei de Segurança Nacional. Eu acho um absurdo nós estarmos discutindo isso aqui, sabendo que tem juristas que estão baixando a cabeça para o Supremo Tribunal Federal diante de tudo isso. Houve o abolisho crimes, a lei foi revogada, e ainda nós temos que discutir a condenação de alguém por uma lei revogada. Já imaginou, então, se de repente alguém estiver sendo punido pelo crime de adultério, que já foi revogado? É isso que está acontecendo agora com o Daniel. Ele foi punido pela Lei de Segurança Nacional, que foi revogada pelo Congresso Nacional o ano passado. E aí nós temos que discutir isso aqui em rede nacional, sendo que não houve crime, ele foi revogado, o crime pelo qual ele foi punido, e depois de indultado, como eu já disse, ele não está, esse suposto crime que já foi revogado, não está nas hipóteses da lei de ficha limpa. Por isso que Daniel Silveira está perdoado, pode concorrer sim à eleição, quer vocês queiram ou não. Deputado Henrique Fontana. Olha, eu vou dizer só duas frases que o Daniel Silveira disse num vídeo de 20 minutos. Se a CNN pudesse repetir este vídeo, eu duvido que alguém que está assistindo a CNN não concordasse com a cassação e com o tamanho do crime que o deputado Daniel Silveira cometeu. Primeiro, ele disse o seguinte: eu, por mim, colocava todos esses vagabundos na cadeia. Vejam a incitação do ódio e o tamanho do crime contra a democracia. Segundo, ele disse: ela foi feita, referindo-se à Constituição brasileira, que todos nós temos o dever de respeitar, muito mais o deputado. Mas ele disse o seguinte: ela foi feita para colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. Então nós não temos imunidade parlamentar, nem eu, nem o deputado Jordi, nem nenhum deputado, para cometer crimes. A imunidade parlamentar não é um salvo-conduto para atacar a democracia com milícias digitais organizadas em redes de ódio e de intolerância que criam um conjunto de versões para desestabilizar o processo democrático e econômico do país e que são um crime gravíssimo contra toda a população brasileira. Porque se nós cairmos, como quer o Bolsonaro, num processo de anarquia onde não se respeita mais a justiça, porque o que o Bolsonaro quer com esse sinal que ele deu? Quando condenarem um amigo meu, eu vou proteger este amigo. E aí ele não vai ser condenado. Aliás, é o que ele faz em relação aos filhos dele. Ele tenta coibir e pressionar, usando o cargo de presidente da República, todas as investigações que estão em curso e que envolvem os filhos do presidente em, ao que tudo indica, crimes graves. A justiça deve analisar, as investigações devem ser feitas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o crime cometido pelo deputado Daniel Silveira já merecia ter sido analisado pela Câmara Federal, cassando o mandato do deputado, okay, deputado. E ainda bem que o Supremo, por 10-1, o condenou por este crime grave.
Lá, para a última rodada de perguntas, agora começando pelo deputado Henrique Fontana. Antes, só um esclarecimento, o deputado Carlos Jordi, na primeira resposta, disse que o ex-presidente Lula concedeu o indulto a Cesare Battisti e checamos a informação, ela não procede. O que fez o ex-presidente Lula, na verdade, ele não autorizou a extradição de Cesare Battisti. É diferente, o indulto é o perdão da pena. O ex-presidente Lula, ele não concedeu o pedido da Itália para que Cesare Battisti fosse enviado ao país para cumprir a pena e deixou o Cesare Battisti, que foi condenado por assassinar 4 pessoas, a ficar aqui no Brasil. Deputado Henrique Fontana, continuando aqui a nossa rodada de perguntas, aproveitando que também hoje é o dia de liberdade de imprensa, gostaria de perguntar para o senhor como que essa crise institucional que temos hoje, inclusive, Rodrigo Pacheco indo ao Supremo Tribunal Federal conversar com o Fux. Temos, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro também reunido com o comando do Exército e também no Ministério da Defesa. Há espaço para se resolver a crise institucional entre os poderes de uma forma como aqui no debate, com um contraponto de opiniões, contraponto de informações e de forma educada, sem atentar à democracia? Há espaço, com certeza, Daniel. Há espaço porque a ampla maioria do povo brasileiro, ela quer viver dentro de uma democracia. Nós, infelizmente, hoje temos um presidente da República que praticamente não governa o país e cuja única preocupação é efetivamente constituir esta rede, como eu dizia há pouco, de ódios, de intolerâncias, de brigas permanentes. Vejam que a inflação no Brasil está nas alturas, o desemprego cresce cada vez mais, a crise econômica é brutal para o povo brasileiro inteiro, o gás de cozinha está custando R$120 em alguns lugares, gasolina R$8 o litro, e o presidente da República tem como prioridade número 1 brigar com o Supremo Tribunal Federal para proteger um amigo de uma condenação que se deu por 10-1, inclusive com um dos ministros nomeados pelo próprio presidente, que corretamente optou pela condenação, porque o crime do deputado Daniel é um crime gravíssimo e ele precisa ser condenado, porque todos nós que queremos defender a democracia com liberdade efetiva para o debate de ideias e para que o povo em eleições livres escolha os governos que quer ter, temos que combater a rede de mentiras, fake news, a rede da milícia digital, neste momento tenta, coordenada pelo presidente Bolsonaro, desestabilizar o processo democrático brasileiro. Veja que o absurdo é tão grande que a urna eletrônica no Brasil, que elegeu diversos presidentes, inclusive o Bolsonaro, virou um tema de controvérsia porque o Bolsonaro e o bolsonarismo inventaram esta controvérsia. Então, eles estão sempre tentando desviar o foco dos problemas reais do país, alimentando esta técnica, da rede de intolerâncias, de ódio. Veja o que foi feito contra a vacina. Nós temos um presidente que fez uma campanha nas redes sociais contra a vacinação, que é a ferramenta mais importante para enfrentarmos a pandemia de Covid. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, temos e vamos vencer, porque a maioria quer a democracia e não esta anarquia que o bolsonarismo está propondo. Deputado Carlos Jordi, há espaço para resolver a crise institucional, como estamos conversando aqui, com harmonia e confronto de opiniões? Com certeza há espaço, nós estamos aqui debatendo, inclusive, você veja bem como são as coisas, Eu defendo que todos possamos ter a nossa opinião, ainda que seja uma opinião mentirosa. Por exemplo, a do deputado Henrique Fontana, que disse que o presidente faz campanha contra a vacinação, sendo que das 600 milhões de doses de vacina compradas pelo Brasil, todas foram compradas pelo governo brasileiro. Todas foram compradas pelo presidente Bolsonaro. E que nós fizemos uma campanha de vacinação que foi exemplo para o mundo. Inclusive, terminando já a nossa pandemia antes dos demais países e fazendo com que pudéssemos sair desse estágio que estava já sendo um verdadeiro pesadelo. E o presidente ele só era contra a obrigatoriedade porque é a favor da liberdade do seu povo. Assim como é da liberdade de expressão do seu povo. E por isso que o presidente ele é uma pessoa de diálogo, ele defende que possamos ter sempre um ambiente em que há a independência e a equiparação entre os poderes e não um poder usurpando o outro, não um poder se sobrepondo ao outro, como vem sendo feito muitas vezes por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição honrosa que não deve ser confundida com os ministros que lá estão. Muitos ali estão usurpando competências através de canetadas, querendo
implementar políticas públicas, prendendo deputados de forma inconstitucional, instaurando inquéritos de forma inconstitucional, como vem sendo feito. Não há previsão no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito processual penal, de que o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Judiciário, possam instaurar inquéritos de ofício, sendo a vítima, sendo o relator, que é o que aconteceu, e ainda mais fazendo um malabarismo, um contorcionismo lógico para colocar o deputado Daniel Silveira como cometidor de um crime inafiançável que não foi. A nossa Constituição é taxativa. São crimes inafiançáveis: tortura, tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Não foi nenhum desses crimes cometidos por Daniel Silveira, mas fizeram malabarismo para que ele pudesse ter sido condenado. E o presidente não brigou para soltar um amigo, mas um inocente, assim como lutará sempre pela liberdade de expressão de inocentes no nosso país. Ok, deputado, muito obrigado. Eu agradeço, então, aos deputados federais, Carlos Jordi e também Henrique Fontana, pelo debate. Até uma próxima, ótima tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.